Fala traders, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Nesse vídeo aqui a gente vai ver uma videoaula sobre suporte e resistência, só que agora como identificar falsos rompimentos, tá? De suporte e resistência, beleza? Então vamos ver aqui como identificar esses falsos rompimentos que acontecem muitas vezes, tá? Em suportes e resistências, tá? E como identificar eles nós vamos então ver agora, tá? Mas antes da gente continuar, deixa eu pedir a você, como sempre, seu likezinho para ajudar o nosso canal a crescer, para ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Cada likezinho, cada joinha que você deixa aí, o YouTube leva para outra pessoa que está pesquisando por este mesmo conteúdo, beleza? E que quer aprender aí sobre day trade, né? Talvez até fazer uma renda extra ou até mesmo aí viver de day trade, né? Então o seu joinha ajuda que o canal cresça e a gente continue fazendo esses conteúdos, né? E ajuda com que esse conteúdo chegue a outras pessoas para ajudarmos outras pessoas, beleza? Então deixa seu joinha aí. Se não é inscrito também, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você receber as nossas postagens diárias de estudos day trade aqui no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então vamos lá fazer os nossos estudos. Como identificar falso rompimento de suporte e resistência? Bom, a princípio a gente sabe a gente tem que entender uma pequena regra. Que regra é essa? Toda resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte, tá? Toda resistência rompida, ela vira um suporte, tá? E todo suporte rompido, ele vira uma resistência, tá? Então quando o mercado vem aqui, ó, e rompe essa resistência, a partir do momento em que ele rompeu essa resistência aqui, ela agora passa a ser um suporte, tá? O mercado volta para testar esse suporte aqui. E quando o mercado vem descendo, tá? E rompe esse suporte, a partir desse momento ele se torna uma resistência, tá? Então quando ele rompe esse suporte aqui, agora ele se torna uma resistência, e quando rompe a resistência, agora ele se torna um suporte, certo? Ok, esse é o primeiro passo que a gente precisa saber, tá? Segundo passo, pra gente ter a certeza de um falso rompimento, na maioria das vezes o rompimento tende a falhar, tá? Sempre assim, não sempre, na maioria das vezes, numa primeira tentativa ou até mesmo segunda tentativa, a maioria das vezes 70, 80% das tentativas do mercado de romper uma resistência ou um suporte, ele tende a falhar, tá? Então, quando o mercado vem numa alta, tá? Vem numa alta e ele encontra aqui essa resistência, ele vai tentar romper ela. Primeiro a gente sabe que isso aqui é uma região de preço onde o mercado teve dificuldade de passar anteriormente, tá? Então ele chega nessa resistência aqui, a gente sabe que é um patamar de preço forte aqui, de defesa dos vendedores, tá? E os compradores vêm e conseguem romper essa resistência, tá? Rompeu, beleza. Então, a partir de agora, a gente sabe que essa resistência rompida vira um suporte, certo? Rompeu aqui, a partir desse rompimento agora ela se torna um suporte, tá? Para esse suporte se confirmar, o mercado vai ter que testar ele aqui, tá? Trabalhar acima dele e depois voltar a subir, rompendo essa máxima aqui, tá? Para ele se confirmar um suporte, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Aí o que acontece? Muitas vezes vai acontecer de após o rompimento o mercado vir, ó, e fazer um falso rompimento. Ele vem cá, rompe, faz alguns candles de força, né? Opa, deixa eu apagar aqui.
faz alguns candles de força aqui dos compradores, tá? No rompimento. Aí vai subindo, tá? Ó, vai subindo, né? Faz um candlezinho com os paviozinhos aqui assim, ele vai subindo e às vezes faz até candles maiores, tá? Aí ele começa a descer de novo. Depois que ele rompeu, faz esses candles aqui, aí ele começa a descer de novo. Aí ele vem, começa a descer de novo, tá? E ele vem testar esse rompimento dessa resistência, que agora é um suporte desde quando ela foi rompida, certo? Quando ele vem testar aqui esse suporte agora, ele tem que continuar então trabalhando para poder voltar a subir e romper essa máxima aqui, certo? Beleza. Só que em vez disso acontecer, ele vem e rompe agora para baixo novamente dessa linha de resistência, que agora é um suporte, tá? E quando ele rompe aqui de novo para baixo, se ele era um suporte e rompeu para baixo, agora ele volta a ser uma resistência, tá? Então, a partir desse momento que ele rompeu aqui para baixo de novo aqui, ele agora volta a ser uma resistência. Era a resistência antes do rompimento aqui para cima. Rompeu e virou suporte, né? Aí o mercado subiu, fez alguns candles para cima, volta a descer para testar o suporte. Aí ele consegue romper para baixo de novo do suporte. Então, a partir desse momento, ele volta a ser uma resistência. Aí, o que acontece? Os compradores tentam reagir, ó, e vem testar esse rompimento aqui do suporte, que agora é uma resistência. Não consegue ter força mais para continuar esse movimento para cima, romper aqui de novo e continuar o mercado para cima. E ele volta agora a descer, fazendo pivôs de baixa, que são topos mais baixos que os anteriores e fundos mais baixos que os anteriores, ó, tá vendo? Então, a partir disso, a gente sabe, ou melhor, a gente consegue identificar que aqui foi um falso rompimento na resistência. Por quê? Porque o mercado veio, né, numa alta, até conseguiu romper essa resistência, subiu um pouquinho mais com candles de força aqui, só que ele não teve mais força para continuar, possivelmente podia já estar fadigado, né, dessa força de alta que vinha aqui. Aí ele volta num respiro, num pullback, para testar esse suporte que foi essa resistência rompida, mas não consegue segurar o suporte aqui para poder continuar subindo, e agora rompe esse suporte para baixo, e a partir desse rompimento para baixo ele volta a ser resistência. Aí o mercado volta a testar aqui de novo essa resistência, e daqui ele começa a trabalhar abaixo dessa resistência, rompendo esse fundo aqui, que foi um outro suportezinho que ele fez, deixando agora esse fundo aqui mais alto do que esse daqui, e esses topos mais baixos que os topos anteriores. E agora ele começa a trabalhar abaixo dessa resistência. Então aqui a gente tem a identificação confirmada, né, de um falso rompimento na resistência. Ele rompeu, voltou rompeu a resistência, ela virou suporte, voltou a testar o suporte, não teve força para continuar caindo, rompe para baixo e fica trabalhando abaixo dela agora e começa a fazer pivôs de baixo, ou seja, fundos e topos mais baixos, e dando continuidade agora uma baixa, tá? Então aqui a gente identifica um falso rompimento de uma resistência, beleza? Show de bola. Agora, a mesma coisa se dá em um suporte, tá? A mesma coisa se dá em um suporte. O mercado vem descendo, tá? Vem descendo e rompe o suporte, tá? Vem descendo, rompeu o suporte. A partir desse rompimento aqui no suporte, a gente sabe que todo suporte rompido vira uma resistência, né? Então quando ele rompe aqui o suporte, esse suporte virou uma resistência no momento aqui desse rompimento, tá? Aí o que acontece? Ele começa a fazer alguns candles de força aqui, tá? Opa. Dos vendedores após o rompimento, tá? Cai um pouquinho, mas só que aí os compradores reagem um pouquinho e
opa, e volta a fazer o mercado subir e rompe aqui de novo. Então, quando ele rompeu esse suporte aqui, virou resistência, tá? Aí o mercado, aí os vendedores ainda colocam alguns candles de força aqui, mas não tem mais força para continuar caindo. Provavelmente fadigados, perdeu a força já dessa queda gigante, tá? E agora os compradores tentam fazer um pullback, um respiro, defender essa zona aqui e faz o mercado subir. E quando ele vem aqui testar esse rompimento que era o suporte e agora uma resistência, tá? Ele não consegue, os vendedores não conseguem defender aqui para fazer o mercado voltar a cair, tá? Então, quando ele rompeu aqui, ele tinha que continuar trabalhando abaixo desse suporte, que agora é uma resistência, depois rompimento, e voltar a cair rompendo este fundo, tá? Só que ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Aí os compradores vêm e rompe para cima aqui de novo dessa resistência que foi suporte rompido, certo? Rompeu o suporte por resistência, os vendedores não tiveram mais força para continuar caindo, os compradores vêm e rompem de novo agora essa resistência aqui para cima e aqui agora se torna novamente o suporte. Aí o que acontece? Aí os compradores começam a fazer pivôs de alta, que nada mais são do que fundos mais altos que os anteriores e topos mais baixos que os anteriores, e começa agora a trabalhar acima do suporte novamente, tá? Então aqui a gente também tem a identificação e a confirmação de um rompimento falso, tá? Na maioria das vezes, pessoal, na primeira, segunda tentativa, 70, 80% dos rompimentos em suporte e resistência falham. E para a gente identificar então esse rompimento falso, é quando o mercado rompe, tá? Ele vai vir testar o rompimento, não vai ter mais força para poder continuar nesse movimento, nesse caso aqui de baixa, né? Para poder continuar essa baixa aqui, tá? Aí ele volta a trabalhar acima aqui do suporte. Então essa é uma confirmação de um falso rompimento no suporte, assim como a gente viu lá na resistência, beleza? Então assim a gente consegue identificar um rompimento falso de um suporte e um rompimento falso de uma resistência, como a gente viu lá em cima. É quando ele rompe, volta para testar o rompimento e não tem mais força para poder voltar naquele movimento que ele vinha e volta a trabalhar no sentido contrário do movimento que já vinha, né? Se é de uma queda, ele rompe e volta nesse ponto do rompimento e começa a trabalhar acima do suporte novamente. Se é numa resistência, tá? Aí ele rompe, tá? Para cima da resistência, mas não tem mais força e volta a trabalhar agora rompendo novamente para baixo e começa a trabalhar novamente abaixo da resistência. Então a gente consegue identificar esse falso rompimento quando isso acontece, tá? Depois que ele romper, ele volta para testar esse rompimento, mas não tem mais força para poder continuar e começa a trabalhar no movimento contrário da qual ele vinha, tá? Se é uma baixa, começa a trabalhar agora acima do suporte a qual ele tinha rompido. Se é uma alta, agora começa a trabalhar abaixo da resistência a qual ele tinha rompido, fazendo pivôs de baixa e aqui fazendo pivôs de alta, e a gente tem a confirmação de um falso rompimento, beleza? E isso tudo somado a candles, padrões de candles e candles de força, né, confirmando esses falsos rompimentos para o lado contrário do qual viu o movimento, beleza? Deu para entender? Então a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai lá no gráfico, tá? E vamos ver direto no gráfico, tá? Esse exemplo, beleza? Desses falsos rompimentos. Então vamos aqui, olha só. Eu marquei aqui, identifiquei uma resistência e um suporte, tá? Identifiquei aqui uma resistência onde o preço bateu aqui, ó, estamos no mini índice, na tela do mini índice, gráfico de 5 minutos. Aí eu marquei aqui uma resistência onde a gente vê aqui, tá vendo? Onde está o mouse, que o preço não conseguiu romper aqui para cima e começou a cair, tá?
E também marquei aqui embaixo, ó, uma região de suporte, onde o preço não conseguiu mais continuar o rompimento aqui para baixo e começou a subir. Mas vamos ver como é que foi isso daqui, olha só. Aqui o mercado veio caindo, tá vendo? Ó, o mercado veio caindo, tá? Aqui uma região de suporte que lá atrás o mercado resistiu e fez ele subir, tá? Então olha só, quando ele vem aqui testar esse suporte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quando ele vem aqui, ó, testar esse suporte, só mais um pouquinho, olha lá. O mercado veio caindo, encontrou o suporte e ele rompeu o suporte, tá vendo? Ó, o mercado veio caindo, aí ele vem cá, rompe o suporte, tá? Aí ele faz um mini pullbackzinho aqui, tá? A partir do momento que ele rompeu esse suporte aqui, ó, ele torna-se uma resistência, certo? Ok. Aí o mercado vem testar, tá? Opa. Aí o mercado vem testar aqui, ó. Beleza. Aí ele segura aqui um pouquinho, mas a gente vê que foi um rompimento fraco, não teve força, né? Não rompeu direito aqui para baixo. Só que ele volta a romper novamente, ó, para baixo, tá vendo? Então agora aqui a gente tem uma confirmação desse rompimento aqui, ó. A princípio, tá? A princípio, tá? Rompeu o suporte, tá? Uma confirmação de que esse suporte rompido agora é uma resistência, porque agora ele rompeu e está trabalhando abaixo dela, tá? Só que a gente precisa de uma confirmação agora de que esse suporte verdadeiramente se tornou uma resistência e que o preço vai começar a trabalhar abaixo dela, tá? Desse suporte, que agora é uma resistência. Então quando ele rompeu aqui, na maioria das vezes ele volta a testar, ó, naquela região que ele rompeu o suporte. E quando ele volta a testar, a gente sabe que é resistência, certo? Era um suporte, rompeu, vira resistência. Quando ele volta a testar aqui, ele teria que voltar agora, depois de testar aqui, ó, voltar a descer, rompendo esse fundo aqui, tá? E começar a fazer topos e fundos mais baixos, para ele continuar caindo, tá? Só que ao invés disso, o que acontece? Isso aqui não aconteceu, tá? O que acontece então? O mercado vem, volta a testar aqui essa resistência, sente a resistência um pouquinho e faz um mini pullback. Nesse mini pullback, aí ele testa essa regiãozinha aqui, ó, tá vendo, ó? De um mini suporte que ele fez, tá vendo? O deck segurou aqui, testa essa regiãozinha aqui e começa a subir, tá? Aí quando ele sobe, olha lá, ele rompe mais uma vez, só que agora para cima, essa resistência que anteriormente era o suporte foi rompido para baixo, virou resistência, né? Então agora sendo resistência, ele rompe aqui para cima, quando ele rompe ele passa a ser suporte, certo? Ok? Só que nisso aqui, ó, ele já começa a deixar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Aqui a gente já começa a ficar esperto, porque pode estar começando uma força de alta querendo nascer aqui. E ele faz esse fundo mais baixo que esse anterior e também já deixa um topo um pouquinho mais alto que o anterior. Então ele faz um primeiro pivô de alta, deixando esse fundo mais alto que este e esse topo mais alto que esse. Só que ainda não foi uma confirmação, né, de um falso rompimento por completo. Aí ele volta a fazer um mini pullbackzinho aqui, tá? Resiste aqui de novo e começa a subir novamente. E quando ele começa a subir novamente, já deixa outro fundo aqui maior do que esse daqui, tá? E agora, a partir de agora, ele vem e forma então uma outra máxima, um outro topo acima desse outro topo aqui, tá? E além de romper esse outro topo aqui, ó, fazendo esse topo maior, ele volta a testar novamente. Olha lá, agora esse suporte, por quê? Porque aqui era a resistência e rompeu para cima, né? Então ele volta a ser um suporte novamente. Então ele volta a testar aqui o suporte de novo, tá? Segura aqui no suporte
e agora ele dispara e dá uma porrada aqui para alta, tá? Então aqui a gente tem a confirmação de um falso rompimento. Por quê? Porque ele rompeu o suporte, não teve força para continuar a descer fazendo pivôs de baixa, ou seja, fundos e topos mais baixos, para dar continuidade a essa baixa. Ao invés disso, ele começa a fazer fundos mais altos que os anteriores, né? Fundos mais altos que os anteriores e topos mais altos que os anteriores, e rompe de novo para cima do suporte e começa a trabalhar acima dele agora. Então a gente tem aqui a confirmação de um falso rompimento de um suporte, tá? Então aqui a gente identifica um falso rompimento de suporte e aqui a gente pode se preparar para uma oportunidade de compra, beleza? Show de bola. Aí o que acontece? Olha lá, deixa eu diminuir para você ver. Aí ele rompeu aqui em cima, tá? Aí ele encontra uma resistência aqui, aí ele volta a descer e testar novamente essa região de suporte aqui, ó, tá vendo? Quando ele volta a testar de novo, acontece de novo o que aconteceu ali, ó, várias vezes, olha só. Ele veio, rompeu uma vez, aqui virou resistência, depois rompimento, certo? É um suporte, virou resistência, só que ele volta a subir e rompe a resistência para cima. Quando ele rompe para cima de novo, agora essa resistência volta a se tornar um suporte, né? Aí ele tenta a segunda vez o rompimento, ó. Tá vendo? Na verdade ele tenta até mais. Rompe aqui para baixo de novo, volta a ser uma resistência por pouco tempo. Aí ele fica trabalhando entre resistência e suporte, ó. Resistência e suporte. Quando isso começa a acontecer, a gente já identifica uma zona de lateralização, ou seja, congestão, tá? Há uma briga e o suporte, os compradores estão segurando o preço aqui nesse suporte, tá? E ele fica trabalhando aqui em zigue-zague, olha lá. Opa, tá vendo? Não consegue romper ali, tá vendo, ó? Aí ele tenta romper de novo, ó. Mais uma vez, né? Uma, duas, três, quatro, quinta vez aqui. Aí rompe o suporte para baixo de novo, ele torna a ser uma resistência, só que ele volta a romper para cima de novo, tá? E torna a ser um suporte novamente. Aí ele vem e volta a descer, testando de novo o suporte, tá? Só que aqui ele já vem e deixou esse topo mais alto do que este topo aqui, ó, tá vendo? Aí agora, aqui, quando ele torna a testar esse suporte, ele volta a subir de novo e rompe essa máxima aqui. E agora deixando esse topo mais alto que esse, e agora deixando este fundo mais alto que esse. E o que que acontece? Agora, lá, agora o mercado começa a explodir para cima. Olha lá, tá vendo? Então aqui a gente teve mais uma confirmação de um falso rompimento, da mesma forma que ele havia feito aqui atrás. Então a gente viu que ele tentou romper, não conseguiu fazer pivôs de baixa, né, fazendo topos e fundos mais baixos para continuar esse rompimento, tá? Mas voltou a romper para cima, fazendo pivôs de alta, deixando fundos mais altos que os anteriores e topos mais altos que os anteriores, trabalhando agora acima desse suporte. Agora ele tentou romper aqui, e aqui a gente tem então a identificação de um falso rompimento, e agora o preço trabalha acima do suporte e explode lá para cima, tá? Olha lá como é que ele explodiu para cima. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem identificação de falso rompimento. Ele teria que, após ter rompido aqui, ó, ter feito então pivôs de baixo e continuar, né? Mas ele não consegue fazer isso. Quando ele rompe, ele volta a subir e faz pivôs de alta e começa a trabalhar acima do rompimento, e daí então vai rompendo máximas e máximas lá para cima, tá? Então a gente tem a identificação aqui de um falso rompimento e com padrões de candles aqui, com as nossas possíveis e ótimas oportunidades de entrada de compra a partir de então, beleza? E outra coisa também é que a gente identifica uma zona de congestão que foi rompida aqui para cima e também trabalhando acima dela. Então a gente tem uma super confirmação de falso rompimento, beleza? Nos dando oportunidade de compra então, tá? Show de bola, né? Beleza. Agora vamos para a resistência. Olha lá, mesmo exemplo na resistência. Então olha aqui,
Eu marquei aqui então uma resistência onde o preço não conseguiu ultrapassar aqui para cima, né? Testou uma vez, duas vezes e começou a, fez um mini topo duplo, né? E começou a trabalhar aqui para baixo, rompendo esse fundinho que ele havia feito aqui, tá? Ó. Aí ele começa a trabalhar aqui para baixo, tá? Aí acontece tudo isso aqui que a gente viu aqui, né? Esse falso rompimento aqui também no suporte, começa a subir, fica dia subindo. Aí ele vem aqui, ó, testar essa resistência daqui de trás que a gente viu, tá vendo? Então olha lá. Deixa eu puxar aqui. Então ele caiu aqui, certo? Depois dessa resistência acontece todo esse movimento que a gente viu aqui, né? Desse falso rompimento no suporte, e volta a testar essa resistência que a gente viu ali atrás. E aqui acontece a mesma coisa, pessoal. Olha lá. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Ó. O mercado vem. O mercado vem, né? Praticamente daqui, dessa alta, né? Aí rompe a resistência, certo? Rompe a resistência, olha lá. Rompeu aqui a resistência com esse candle de força, tá? A partir desse rompimento dessa resistência, a gente sabe que ela se torna um suporte, beleza? E ainda, além de romper essa resistência, ele rompe com esse candle de força aqui, depois coloca outro candle de força aqui, e tenta colocar outro candle de força aqui em cima, só que aqui a gente vê a defesa dos vendedores, deixando o pavio aqui, um martelo invertido, tá? Aí quando ele rompe aqui e sobe um pouquinho mais, ele vai vir testar essa resistência que agora é um suporte, tá? Então aqui deixou de ser uma resistência e passou a ser um suporte. Então ele tem que vir aqui testar o suporte. Opa! Ele tem que vir aqui testar, né, o suporte, tá? Trabalhar acima aqui do suporte e voltar a subir, tá? Para poder continuar essa alta. Só que ao invés disso, o que ele faz? Deixa eu apagar aqui. Ao invés disso, o que ele faz? Ele vem, não segura o suporte aqui, né? Volta a romper o suporte para baixo, tá? Volta a romper o suporte para baixo. E a partir do momento que ele rompeu esse suporte aqui embaixo, aqui, no momento desse rompimento, desse suporte, voltou a ser então uma resistência. Todo o suporte rompido vira resistência. Toda a resistência rompida vira suporte. Então aqui é a resistência, certo? Rompeu, virou suporte. Aí ele volta para testar o suporte, para tentar segurar e continuar subindo. Não consegue segurar, rompe para baixo de novo agora do suporte, e ele volta a ser então resistência como anteriormente. Aí o que acontece? Olha lá. Ele não tem nem força para voltar. Opa! Ele não tem nem força para poder voltar aqui, ó, a testar a resistência, para poder voltar a descer, tá? Não tem nem força para isso. Aí o que ele faz? Ele começa direto a trabalhar abaixo da resistência e começa a fazer, ó, fundos mais baixos que os anteriores e topos mais baixos que os anteriores, trabalhando abaixo da resistência, tá? Fazendo esses pivôs de baixa, dando agora continuidade a essa baixa aqui que ele começou, tá? Então aqui a gente conseguiu identificar um falso rompimento, que após o rompimento da resistência, ele não conseguiu mais subir, rompendo a máxima aqui, para dar continuidade à alta, tá? Aí ele volta a romper para baixo da resistência, do suporte aqui, né, que virou resistência depois que ele rompeu aqui para baixo, e começa a fazer topos e fundos mais baixos, trabalhando abaixo aqui dessa resistência, beleza? Então aqui a gente tem uma confirmação de um falso rompimento. A partir disso daqui, quando ele faz candles de força, né, inclusive ele faz aqui, ó, ele faz primeiro aqui, ó, um pivôzinho, ó, ele faz um pivôzinho logo no rompimento, galera. Olha só, ele rompeu aqui, olha lá, subiu, testou, bem pequenininho, tá vendo?
aí ele faz o primeiro pivô de baixa, deixando esse fundo mais baixo do que esse e esse topo mais baixo do que esse. A partir daqui ele começa então a formar os pivôs de baixa, tá? Então aqui a gente tem uma confirmação de um falso rompimento, beleza, galera? A partir disso a gente tem oportunidades de venda aqui, quando ele começa a colocar aqui, ó, candles de força aqui, candles de força aqui, tá? Deixando topos e fundos mais baixos, beleza? Então assim a gente identifica também um falso rompimento na resistência, assim como lá no suporte, beleza? Ok. Aí o que aconteceu? Ele desceu, né, aqui, fechou o pregão, né? No outro dia o pregão abre. E olha lá, ele volta a testar agora, num pullback, essa mesma resistência ali, segunda vez. Aí o que acontece? Ele rompeu aqui então, aqui em cima, certo? A resistência passou a ser um suporte, mas ele não conseguiu dar continuidade à alta aqui, né? Ele voltou então a romper aqui para baixo, tá? Da resistência que tinha virado suporte quando ele rompeu aqui, né? Era a resistência, rompeu, virou suporte, ele volta a descer de novo, a romper de novo para baixo, vira resistência novamente. Aí aqui ele faz um topo mais baixo do que esse topo que ele havia feito aqui, né? Aí volta a descer, deixando agora esse fundo aqui, ó, que acabou de ser rompido, mais baixo do que esse fundo aqui, e começa a formar pivôs de baixa, ou seja, topos mais baixos, tá? E fundos mais baixos. Olha lá, deixa outro topo mais baixo e segue a queda aí, deixando topos e fundos mais baixos. E aqui a gente tem mais uma confirmação de falso rompimento na resistência. Ele rompeu a resistência, aí ele tinha que trabalhar acima dela agora, fazendo pivôs de alta com fundos e topos mais altos, mas ele não consegue. Ele volta a descer e romper, né, para baixo novamente, e começa a trabalhar abaixo da resistência, que era um suporte depois que ele rompeu aqui, e começa a fazer topos mais baixos e fundos mais baixos, né, e assim ele começa então a cair, demonstrando aqui um falso rompimento mais uma vez, e começa a explodir para baixo, tá? E aqui a gente também nota uma outra confirmação disso, é que ele deixa já, ó, esse topo aqui, ó, tá? Esse falso rompimento mais baixo também do que esse outro topo aqui, que também foi um falso rompimento que a gente viu, tá? E aí ele começa então a descer, e a gente vê até mesmo um possível canal de baixa se formando, aonde o preço poderia vir aqui testar, e daqui testar, e daqui ele poder testar e descer novamente, tá? Então aqui a gente consegue identificar esse falso rompimento, beleza, galera? E a gente consegue ver também, ó, que nesse período aqui, ó, ele formou também uma zona de congestão, tá? Olha lá, uma caixa de lateralização ou congestão, onde ele também rompeu para baixo, né? E trabalhando abaixo dela com pivôs de baixa, ou seja, topos e fundos mais baixos, dando continuidade agora a essa queda que iniciou, beleza? Então assim a gente consegue identificar, pessoal, um falso rompimento tanto de suporte quanto resistência, tá? Como a gente acabou de ver. Então, numa resistência, num suporte, né? Só relembrando, o mercado tem que vir, né? Descer, romper aqui o suporte, fazer pivôs de baixo para dar continuidade a essa queda, né? Só que ele não faz isso. Ao invés disso, ele faz o que? Ele vem, né? Rompe o suporte, aqui vira resistência, só que ele volta a testar aqui a resistência e rompe de novo para cima e começa agora a trabalhar acima dele, fazendo pivôs de alta com fundos e topos mais altos. Então aqui a gente identifica um falso rompimento no suporte. E a mesma coisa na resistência, né? Ele vem aqui então, ó. Ele vem aqui então na alta, rompe a resistência, tá? Ele teria que continuar a subindo aqui com pivôs de alta, né? Mas ele não consegue, certo? Ao invés disso, ele volta a romper para baixo e começa a fazer pivôs de baixa, trabalhando abaixo de novo da resistência, beleza? Então assim a gente consegue identificar o falso rompimento de uma resistência e de um suporte, beleza, galera?
Então, essa foi a nossa aula hoje aí de falsos rompimentos de suporte e resistência, tá? Que acontece muito, na maioria das vezes ela falha, tá? Sempre na primeira tentativa, na maioria das vezes, primeira, segunda tentativa, como aqui foi o caso, né? Aqui também, tá? Olha só, aqui também foi o caso, né? Então, na maioria das vezes ele falha, tá? Então, assim a gente consegue identificar um falso rompimento, né? Quando ele não consegue ter força para continuar naquela direção do rompimento, mas ele volta a trabalhar na direção contrária, confirmando esse falso rompimento, nos dando oportunidade então de venda, quando é na resistência, oportunidade de compra, quando é no suporte, beleza, galera? Isso somado a padrões de candles que a gente está sempre estudando aqui no canal, os nossos vídeos de estudos, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a como identificar, né, um falso rompimento. E um detalhe muito importante para a gente identificar e pegar uma boa oportunidade de entrada, tá, para identificar esse falso rompimento, é esperar, tá, galera? Uma das dificuldades, das maiores dificuldades de todos os traders é ter paciência para esperar o momento certo e a confirmação para as nossas entradas, né? Ainda mais nessas horas assim que a gente precisa confirmar esses falsos rompimentos, tá? Porque às vezes ele rompe com candle de força, igual a gente viu aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Opa, rompeu com candle de força gigante, colocou outro candle de força, agora o pau vai quebrar lá pra cima, vai subir, mas aí, em vez de subir, você entra comprado aqui, aí o mercado desce, tá? E te estopa aqui, tá? Então, a maioria dos traders tem dificuldade, né? Eu mesmo tenho, né? Tinha muito, hoje tá um pouco, né? Um pouco mais controlado, tá? Mas nós ainda temos aquela dificuldade de esperar, né? O que não é muito fácil para poder entrar numa operação, tá? Só que quando a gente consegue ter paciência de esperar essa confirmação, aí a gente consegue entrar com segurança após essa confirmação e fazer um belo trade aí e realizar um belo lucro, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Espere então com paciência essa confirmação, tá? Para que vocês possam entrar com segurança na operação de vocês e fazer um belo trade com uma bela realização de lucro aí, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, deixa o seu joinha aí para ajudar a gente, tá? Compartilhe também nas redes sociais, que isso é muito importante. Tanto compartilhamento nas redes sociais quanto seu joinha ajuda muito o canal aqui, tá? A crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas que estão começando agora, estão procurando esse conteúdo aí, beleza, galera? Então vamos nos ajudar aí, deixa seu joinha, compartilhe nas redes sociais. Se não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ser avisado das nossas postagens diárias de estudos day trade de mini índice e mini dólar aqui no canal, beleza? É isso aí, galera, aquele abraço, fique com Deus, sucesso a todos aí, até mais.